Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. Ano de 1859. Puerto de Alborán, capital do reino de Altamira. O peso das heranças. O outono chegara cedo naquele ano de 1859, tingindo as ruas de Puerto de Alborán com tons de melancolia que espelhavam o luto ainda fresco no coração de Esperanza Herrera. Suas mãos delicadas, mas marcadas pelo trabalho de 6 anos de viuvez, tremiam ligeiramente enquanto segurava a carta que a convocava ao escritório do notário real. Dom Aurélio Vázquez era um homem de gestos medidos e palavras que cortavam o ar como lâminas precisas. Seu escritório exalava o cheiro de pergaminho antigo e cera de velas, enquanto raios dourados de sol filtravam-se pelas cortinas de veludo, criando padrões dançantes sobre os móveis de mogno escuro. Esperança observou seus irmãos, já acomodados nas poltronas de couro. Remedios, 2 anos mais nova, mas com ambições que ultrapassavam sua idade. Ajeitava nervosamente as rendas de seu vestido negro, os olhos calculistas varrendo o ambiente em busca de pistas sobre a herança paterna. Sebastián, aos 35 anos, mantinha a postura rígida de quem sempre medira a vida em moedas e contratos, seus dedos tamborilando impacientes sobre a bengala de prata. O notário abriu o testamento com a solenidade de quem descortina segredos. A voz ecoou pelo recinto. Em nome de Sua Majestade e sob a proteção dos santos, eu, Dom Fernando Herrera, deixo em testamento. As palavras fluíam como um rio cujo curso todos julgavam conhecer. Sebastián herdara 18.000 coronas e a próspera oficina de ferraria que por gerações alimentara a família. Remédios recebera 12.000 coronas e o cofre de joias da mãe, pedras preciosas que ela já imaginava adornando seu pescoço em futuras festas da alta sociedade. Mas quando chegou a vez de Esperanza, o silêncio no escritório tornou-se quase palpável. A minha filha Esperanza, viúva de Dom Miguel Santos, mãe de minhas queridas netas Rosário e Pilar, deixo a posada Luna Clara, localizada em Santa Florência del Valle, junto com todas as suas dependências, terrenos e segredos. A palavra segredos pairou no ar como incenso em missa solene. Remedios e Sebastián trocaram olhares carregados de desprezo e cálculo. Uma pousada abandonada numa vila de montanha? Que herança era aquela para quem já sofrera tanto? 8.000 coronas, disse Sebastián, a voz cortante como o ferro que moldava em sua forja. Oferecemos 8.000 coronas pela propriedade. É mais do que vale. Esperanza ergueu os olhos e neles brilhava algo que seus irmãos não souberam decifrar. Era a centelha de quem carregava em si a dignidade silenciosa dos que aprenderam a encontrar força na adversidade. Não, respondeu simplesmente, a voz suave mas firme como pedra fundamental. E naquele instante, sem que ninguém soubesse, o destino começava a tecer uma trama onde as estrelas seriam as únicas testemunhas. A chave do passado. A pensão onde Esperanza se hospedara em Puerto de Alborán exalava a umidade melancólica dos lugares de passagem. Era uma dessas construções que abrigavam vidas em trânsito, sonhos suspensos entre a partida e a chegada. O quarto pequeno, com suas paredes de pedra fria
e a única janela que dava para um pátio interno, tornara-se seu refúgio enquanto organizava os preparativos para a viagem. Suas filhas gêmeas, Rosário e Pilar, dormiam abraçadas na cama estreita, os cabelos castanhos espalhados sobre o travesseiro como seda derramada. Aos 8 anos, eram idênticas em aparência, mas opostas em temperamento. Rosário carregava nos olhos a profundidade contemplativa de quem nascera para observar o mundo, enquanto Pilar possuía o brilho inquieto dos espíritos aventureiros. Foi ao arrumar suas poucas posses no baú de viagem que Esperança encontrou o objeto que mudaria tudo. Escondido entre as dobras de um xale que pertencera à sua mãe, seus dedos tocaram algo frio e metálico. Era um medalhão de prata, trabalhado com delicadeza artesanal, mas que não reconhecia ter visto antes. Sob a luz vacilante da vela, examinou a peça com cuidado. O medalhão se abria como uma concha, revelando seus tesouros. No interior, uma chave pequena, mas elaboradamente ornamentada, repousava sobre um pergaminho amarelado pelo tempo. A escrita, reconhecidamente de seu pai, era firme apesar da idade avançada. Las estrelas guiam a quem sabe mirar ao cielo. As estrelas guiam quem sabe olhar para o céu. Esperança repetiu mentalmente as palavras, sentindo que elas carregavam um peso maior do que sua simplicidade sugeria. Dom Fernando sempre fora um homem de poucas palavras, mas cada uma delas era escolhida com a precisão de um relojoeiro ajustando suas engrenagens. A chave era pequena demais para qualquer porta comum, mas sua ornamentação complexa, constelações gravadas em miniatura, sugeria que abria algo de valor excepcional. Esperança a segurou contra a luz, observando como os detalhes capturavam e refletiam os raios dourados da vela. Lá fora, uma chuva fina começara a cair, criando uma melodia suave contra as telhas da pensão. O som a fez lembrar das noites de sua infância, quando o pai costumava ficar acordado até tarde, olhando pela janela como se aguardasse algo que nunca chegava. Ou talvez chegasse, e ela simplesmente não soubesse ver. Rosário mexeu-se no sono, murmurando palavras ininteligíveis. A menina sempre tivera sonhos vívidos, despertando às vezes para contar sobre estrelas que dançavam e luzes que falavam em línguas antigas. Esperança sempre atribuíra isso à imaginação fértil da filha, mas agora se perguntava se haveria mais nisso do que simples fantasias infantis. Guardou cuidadosamente o medalhão no corpete, sentindo o metal frio contra a pele. Pela primeira vez desde a morte do pai, sentia que havia um propósito maior na herança que recebera. A posada Luna Clara não era apenas uma propriedade abandonada, era uma porta para algo que Dom Fernando julgara importante o suficiente para proteger com enigmas e símbolos. E enquanto a chuva continuava sua sinfonia noturna, Esperança tomou uma decisão que ecoaria através dos anos. Descobriria todos os segredos que seu pai havia deixado para ela, não importasse onde essa jornada a levasse. Santa Florência del Valle. A estrada serpenteava pelas colinas, como uma fita de terra batida, subindo gradualmente através de oliveiras centenárias e campos de lavanda que perfumavam o ar matinal. Esperança conduzia a carroça alugada com mãos firmes, enquanto Rosário e Pilar observavam a paisagem com a curiosidade natural da infância diante do desconhecido. Santa Florência del Valle revelou-se como uma joia escondida no coração das montanhas. As casas de pedra clara e telhas vermelhas se anininhavam ao redor de uma praça central, onde uma fonte antiga murmurava canções que ecoavam pelos séculos. A vila parecia suspensa no tempo, um lugar onde as mudanças chegavam devagar, como as estações que pintavam de cores diferentes as mesmas paisagens eternas. A posada Luna Clara erguia-se no alto de uma pequena colina, ligeiramente afastada do povoado. À primeira vista, a propriedade revelava os sinais inevitáveis do abandono. Telhas soltas, janelas embaçadas pela poeira dos anos, jardins onde as plantas cresciam em liberdade selvagem. Mas havia algo majestoso em sua decadência, como uma dama idosa que ainda conserva traços de sua beleza perdida. O que mais chamava a atenção era a torre de pedra que se erguia no canto sudeste da construção. Diferente do resto da edificação, ela parecia ter sido cuidadosamente mantida, suas pedras limpas e a estrutura sólida. Uma escada externa em caracol conduzia até o topo, onde uma cúpula de cobre verde azulado brilhava sob o sol da tarde. "Mamãe, olha a torre!"
exclamou Pilar, saltando da carroça com a energia de quem acabara de descobrir um castelo encantado. Rosário desceu mais devagar, seus olhos contemplativos fixos na estrutura peculiar. Parece um lugar onde se pode tocar o céu, murmurou, a voz carregada da poesia inconsciente que às vezes brotava de sua boca infantil. Os vizinhos mais próximos apareceram gradualmente, como flores que desabrocham ao primeiro raio de sol. Dona Esperança Morales, uma mulher robusta de bochechas rosadas, foi a primeira a se aproximar, carregando uma cesta de pães frescos e o sorriso caloroso típico das pessoas de montanha. Sejam bem-vindas, Dona Esperança, disse, estendendo a cesta. Soubemos que viriam. O povoado inteiro está curioso para conhecer a família de Dom Fernando. Logo outros se juntaram. Dom Carlos, o ferreiro local, com as mãos manchadas pelo trabalho honesto, Dona Amparo, a parteira, cujos olhos sábios pareciam ler os segredos das almas, e várias crianças que observavam as gêmeas recém-chegadas com a curiosidade tímida da infância. Há muito que não vemos luzes na torre, comentou Dom Carlos, o olhar dirigido para a estrutura de pedra. Seu pai costumava acender lanternas lá em cima. Diziam que eram sinais. Sinais para quem? Perguntou Esperança intrigada. Ah, isso ninguém sabia ao certo, respondeu Dona Amparo, baixando a voz como quem conta segredos antigos. Mas os pescadores da costa diziam que às vezes viam luzes piscando da montanha. Uma vez por mês, talvez duas. Pilar correu para explorar o jardim selvagem, enquanto Rosário permaneceu próxima à mãe, absorvendo cada palavra dos adultos. A menina tinha essa capacidade peculiar de captar nuances que escapavam a outros, como se possuísse antenas sensíveis às correntes subterrâneas das conversas. Quando o sol começou a se inclinar para o poente, Esperança decidiu adentrar a posada. A chave principal, pesada e antiga, girou na fechadura com a resistência de anos sem uso. A porta se abriu com um gemido que ecoou pelos cômodos vazios, revelando um interior que, apesar do abandono, conservava dignidade em suas proporções e detalhes. O hall principal era amplo, com vigas de madeira escura no teto e uma lareira de pedra que prometia aconchego nas noites frias de inverno. Móveis cobertos por lençóis brancos criavam formas fantasmagóricas na penumbra, como memórias materializadas, aguardando para serem redescobertas. Mas foi ao olhar para o alto que Esperança sentiu o coração acelerar. Uma escada de caracol, talhada na própria pedra da parede, conduzia ao andar superior e, presumivelmente, à torre que tanto intrigara os vizinhos. O medalhão de prata pesava em seu corpete, lembrando-a constantemente de que os verdadeiros segredos da posada Luna Clara ainda estavam por ser descobertos. Os instrumentos do tempo. A subida pela escada de caracol era como mergulhar nas profundezas do tempo. Cada degrau de pedra revelava o desgaste de décadas, pequenas depressões marcadas pelos pés de Dom Fernando em suas subidas noturnas. Esperança seguia devagar, uma vela na mão esquerda iluminando o caminho, enquanto a direita deslizava pela parede áspera em busca de apoio. Rosário e Pilar a seguiam em silêncio respeitoso, como se intuíssem que estavam prestes a adentrar um território sagrado. O eco de seus passos criava uma música peculiar, uma percussão suave, que parecia despertar ecos adormecidos na construção. A porta da torre era de carvalho maciço, reforçada com ferragens que brilhavam como se tivessem sido mantidas com cuidado constante. A chave do medalhão encaixou perfeitamente na fechadura pequena e ornamentada que havia passado despercebida entre os detalhes decorativos da porta. O ambiente que se revelou tirou o fôlego de Esperança. A sala circular da torre fora transformada numa espécie de observatório, com instrumentos que ela jamais havia visto, mas que irradiavam propósito e precisão científica. Telescópios de diferentes tamanhos apontavam para as janelas que ofereciam vista panorâmica da região, enquanto mapas celestes cobriam as paredes como tapeçarias de conhecimento. No centro da sala, uma mesa redonda de madeira polida sustentava instrumentos menores, astrolábios dourados, compassos de bronze, réguas graduadas e um globo terrestre marcado com anotações meticulosas feitas à mão. Tudo estava coberto por uma fina camada de poeira, mas preservado com o cuidado de quem sabia o valor inestimável daquelas ferramentas. "Mamãe, o que são estas coisas?" perguntou Pilar,
aproximando-se curiosa de um telescópio particularmente elaborado. Esperança não sabia como responder. Seu pai sempre fora um homem estudioso, mas ela jamais suspeitara da extensão de seus conhecimentos. As paredes revelavam cartas de navegação da costa de Altomira, marcadas com anotações em tinta vermelha que destacavam pontos específicos. Algumas dessas marcas correspondiam a faróis conhecidos, mas outras indicavam locais que não figuravam em mapas comuns. Foi Rosário quem fez a descoberta mais intrigante. A menina, sempre atraída por detalhes que outros ignoravam, aproximou-se de um armário de vidro no qual estava exposta uma coleção de cartas oficiais. Os selos reais eram claramente visíveis, e o cabeçalho identificava Dom Fernando Herrera como observador real para as águas do norte. Esperança leu as cartas com crescente surpresa. Seu pai não era simplesmente um comerciante respeitado de Puerto de Alborán, mas um funcionário secreto da coroa, responsável por monitorar atividades navais suspeitas na costa norte do reino. As cartas falavam de navios não identificados, sinais luminosos coordenados e relatórios mensais sobre movimentação irregular. Uma pasta de couro continha relatórios manuscritos pelo próprio Dom Fernando, documentando observações feitas da torre, datas, horários, direções, descrições detalhadas de embarcações que passavam pela costa durante a madrugada. Era um trabalho meticuloso de vigilância, realizado em absoluto sigilo durante anos. Observador real, murmurou Esperança, começando a compreender a magnitude do que descobrira. Ele estava vigiando a costa, protegendo o reino. Entre os papéis, encontrou uma carta mais recente, datada apenas 3 meses antes da morte de Dom Fernando. O tom era urgente, quase desesperado. Tenho razões para crer que informações sobre nossas rotas de defesa estão sendo vendidas aos contrabandistas. Solicito investigação imediata sobre... A carta estava inacabada, como se Dom Fernando tivesse sido interrompido durante a escrita, ou como se não tivesse certeza de em quem poderia confiar para entregar informações tão sensíveis. Esperança sentou-se numa cadeira próxima à janela, observando a vista que se estendia até o mar distante. De dia, a paisagem era serena e pastoral, mas à noite, com os instrumentos adequados, aquela torre oferecia visão privilegiada de toda a costa norte. Era o posto de observação perfeito para quem precisasse monitorar atividades navais clandestinas. Rosário aproximou-se de um dos telescópios, ajustando intuitivamente o foco, até conseguir enxergar claramente as montanhas distantes. "Mamãe, posso ver até as nuvens no horizonte", disse, a voz cheia de admiração. E foi nesse momento que Esperança compreendeu completamente o que havia herdado. Não apenas uma propriedade, mas uma responsabilidade. Seu pai não lhe deixara a pousada Luna Clara por acaso. Ele sabia que ela teria a coragem necessária para continuar seu trabalho, para guardar os segredos que protegiam o reino das sombras que se moviam nas águas escuras da noite. O cartógrafo de olhos tristes. A manhã trouxe consigo uma neblina fina que transformava a paisagem numa aquarela delicada, onde as cores se misturavam em tons pastéis. Esperança acordara cedo para organizar a posada, determinada a tornar pelo menos alguns cômodos habitáveis para ela e as meninas. O trabalho de limpeza seria árduo, mas havia algo reconfortante na ideia de dar nova vida àquelas salas que tantos segredos haviam presenciado. Foi quando varria a entrada principal que ouviu o som de cascos aproximando-se pela estrada de pedra. Um cavaleiro solitário emergia da neblina matinal como uma aparição nascida dos tempos antigos. Montava um cavalo baio de porte nobre e trazia consigo a postura ereta de quem servira nas fileiras militares, embora suas roupas fossem as de um viajante comum. O homem desmontou com movimentos precisos, amarrando as rédeas numa árvore próxima antes de se dirigir à entrada da posada. Era alto e de ombros largos, com cabelos castanhos ligeiramente grisalhos nas têmporas e olhos da cor do âmbar escuro. Havia algo em seu semblante que falava de experiências difíceis, uma melancolia elegante que se manifestava no jeito cuidadoso com que escolhia as palavras. "Bom dia, senhora", disse, removendo o chapéu numa reverência respeitosa. "Sou Nicolás Mendoza, cartógrafo real." Soube que a posada Luna Clara voltou a ter proprietária. Sua voz tinha a modulação educada de quem frequentara academias e cortes, mas também carregava um cansaço sutil,
como se tivesse aprendido a medir as palavras por necessidade, não por escolha. Esperança Herrera, respondeu ela, limpando as mãos no avental antes de estendê-las em cumprimento. E sim, a posada é minha agora. Embora ainda esteja longe de poder receber hóspedes adequadamente. Nicolás olhou ao redor com interesse genuíno, seus olhos demorando-se especialmente na torre de observação. Conheci seu pai, Dona Esperança. Dom Fernando era um homem de grande sabedoria, especialmente em assuntos de navegação e astronomia. Trabalhamos juntos em alguns mapas costeiros. A informação despertou a curiosidade de Esperança. Aqui estava alguém que conhecera o trabalho secreto de Dom Fernando. Alguém que talvez pudesse esclarecer alguns dos mistérios que ela descobrira na torre. Gostaria de entrar para uma conversa? Ofereceu. Tenho chá fresco e muitas perguntas sobre meu pai que talvez o senhor possa responder. O interior da posada, mesmo em processo de limpeza, revelava seus bons ossos arquitetônicos. Nicolás examinou as proporções dos cômodos com olhar apreciativo, como quem entendia de construções planejadas com propósito específico. Seu pai escolheu bem este local, comentou, aceitando a xícara de chá que Esperança lhe oferecia. A posição estratégica permite observação privilegiada de toda a região costeira. Para um observador real, não poderia haver localização melhor. As palavras confirmaram as suspeitas de Esperança. Então o senhor sabia de suas atividades para a coroa? Nicolás hesitou por um momento, como se medisse quanto poderia revelar. Dom Fernando era um patriota dedicado. Seus relatórios sobre movimentação naval suspeita foram fundamentais para evitar vários contrabandos. Mas nos últimos meses de vida, ele estava preocupado. Preocupado com o quê? Acreditava que havia uma fonte interna fornecendo informações aos contrabandistas. Alguém próximo ao governo, com acesso a dados sensíveis sobre rotas de patrulhamento e defesas costeiras. Rosário e Pilar apareceram na entrada da sala, curiosas com a presença do visitante. Nicolás sorriu para elas com genuína simpatia, e Esperança notou como o gesto suavizava suas feições, revelando o homem gentil por trás da formalidade cautelosa. Estas são suas filhas. São muito parecidas. Gêmeas, explicou Esperança. Rosário e Pilar. Meninas, cumprimentem o senhor Nicolás. As meninas fizeram reverências graciosas, mas foi Rosário quem falou. O senhor também sabe sobre as estrelas? Mamãe nos mostrou instrumentos maravilhosos na torre. Os olhos de Nicolás brilharam com interesse renovado. Ah, então você já descobriu o observatório de seu pai. É um lugar extraordinário. Eu mesmo ajudei a calibrar alguns daqueles instrumentos. Durante as horas seguintes, Nicolás revelou-se um companheiro de conversa fascinante. Falou sobre suas viagens pela costa, sobre a arte de criar mapas precisos e sobre a importância estratégica das observações astronômicas para a navegação. Mas Esperança percebia que havia camadas mais profundas em sua história, sombras que ele preferia não iluminar completamente. Só quando o sol começou a declinar é que Nicolás mencionou, quase casualmente, tenho algumas cartas de seu pai que talvez sejam importantes. Correspondência que ele me pediu para guardar caso algo acontecesse a ele. Esperança sentiu o coração acelerar. Que tipo de correspondência? Evidências, disse Nicolás, a voz baixando para um tom conspiratório. Evidências sobre quem estava vendendo os segredos do reino. Dom Fernando estava muito próximo de descobrir a verdade quando... Ele não completou a frase, mas o silêncio que se seguiu estava carregado de implicações sombrias, que fariam a vida de Esperança se complicar muito mais do que ela jamais imaginara. Sombras do passado. A noite caíra como um manto de veludo negro sobre Santa Florência del Valle, e a posada luna clara se erguia contra o céu estrelado como um farol apagado. Esperança havia acendido lanternas nos cômodos principais, criando pequenas ilhas de luz dourada, que afugentavam as sombras mais densas, mas não conseguiam dissipar completamente a sensação de que eventos importantes estavam prestes a se desenrolar. Nicolás permanecera para o jantar, a convite dela, e agora estavam na torre, examinando os documentos que ele trouxera numa pasta de couro bem cuidada. As cartas que Dom Fernando lhe confiara pintavam um quadro perturbador de corrupção e traição que chegava ao coração mesmo da administração real. Veja esta correspondência, disse Nicolás, estendendo uma carta cujo papel tinha a textura fina do pergaminho oficial. Seu pai interceptou esta mensagem há 6 meses.
É uma lista de rotas de patrulhamento naval, com horários exatos e pontos de vulnerabilidade marcados. Esperança leu cuidadosamente, sentindo um frio crescer em seu estômago. A letra era elegante, educada, claramente de alguém acostumado a lidar com documentos oficiais. Mas o que mais a chocou foi o cabeçalho. O nome de seu irmão Sebastian aparecia como remetente. Não pode ser, murmurou, embora soubesse que as evidências diante de seus olhos eram irrefutáveis. Sebastian pode ser ambicioso, mas jamais trairia o reino. Receio que as evidências sugiram o contrário, disse Nicolás gentilmente. Há mais cartas, todas seguindo o mesmo padrão. Informações precisas sobre defesas costeiras vendidas a preços consideráveis. Foi nesse momento que ouviram ruídos vindos do andar térreo da posada. Passos pesados, deliberados, como de pessoas que não se preocupavam em ocultar sua presença. Esperança sentiu o sangue gelar nas veias. Fiquem aqui com as meninas, sussurrou Nicolás, a mão movendo-se instintivamente para onde costumava carregar uma espada. Vou ver do que se trata. Mas antes que pudesse se mover, vozes masculinas ecoaram pelo hall principal, carregadas de uma autoridade brutalizadora que não admitia questionamentos. Sabemos que está aí, Dona Esperança, gritou uma voz áspera. Desça com os documentos ou subiremos para buscá-los. Esperança reconheceu a voz de Diego Vasquez, um homem conhecido em Puerto de Alborán por resolver problemas para quem pagasse bem. O tipo de indivíduo que Sebastián contrataria quando precisasse de serviços que preferisse não executar pessoalmente. Há quanto tempo você está foragido? Perguntou ela a Nicolás, numa intuição súbita. 3 meses, admitiu ele, a voz carregada de amargura. Fui destituído do posto por denunciar corrupção no alto comando. Aparentemente acusei as pessoas erradas. A situação tornara-se perigosa rapidamente. Esperança compreendeu que os visitantes indesejados não eram simples ladrões, mas emissários de uma conspiração que envolvia sua própria família. Sebastián descobrira que ela havia herdado as evidências que poderiam destruí-lo e tomara medidas para recuperá-las. Rosário e Pilar se aproximaram da mãe, os olhos arregalados de medo, mas conservando a coragem natural da infância. Mamãe, quem são esses homens? Sussurrou Pilar. Pessoas que querem algo que não podem ter, respondeu Esperança, surpresa com a firmeza de sua própria voz. Nicolás examinou rapidamente a torre, avaliando possibilidades de fuga ou defesa. A construção de pedra era sólida, mas eles estavam efetivamente encurralados. A única saída era pela escada de caracol, que os intrusos certamente vigiariam. Há uma passagem secreta, disse Rosário de repente, a voz ainda infantil, mas carregada de certeza. Vi quando estava explorando hoje cedo. Uma das pedras da parede move quando se pressiona. Todos olharam para a menina com surpresa. Rosário apontou para uma seção da parede onde as pedras pareciam ligeiramente diferentes das outras, como se tivessem sido recolocadas em algum momento. Nicolás examinou o local indicado, pressionando diferentes pontos, até que uma das pedras cedeu, revelando um mecanismo oculto. Parte da parede girou sobre dobradiças invisíveis, descobrindo uma passagem estreita que descia através do interior das paredes da posada. Dom Fernando era realmente um homem de muitos segredos, murmurou Nicolás com admiração. Lá embaixo, as vozes ficavam cada vez mais impacientes. Logo começariam a subir, e o tempo estava se esgotando. Esperança tomou uma decisão que mudaria não apenas seu destino, mas o de todos que amava. Levem apenas os documentos mais importantes, disse, começando a juntar as cartas que comprovavam a traição de Sebastián. Esta noite descobriremos do que somos realmente capazes. E enquanto os passos ameaçadores começavam a ecoar na escada de caracol, a família improvisada desaparecia pelas passagens secretas que Dom Fernando construíra para proteger não apenas seus segredos, mas a vida daqueles que um dia poderiam precisar de sua proteção póstuma. A descoberta do padre. A passagem secreta conduzia através das paredes da posada como as veias de um corpo antigo, descendo gradualmente até emergir numa gruta natural nos fundos da propriedade. A abertura estava habilmente disfarçada por vegetação densa e somente quem conhecesse sua localização exata conseguiria encontrá-la mesmo durante o dia. Esperança emergiu primeiro, seguida pelas meninas e por Nicolás, todos carregando os documentos mais importantes
do arquivo de Dom Fernando. A noite estava clara e as estrelas brilhavam com intensidade que parecia supernatural, como se aprovassem a fuga daqueles que protegiam seus segredos. "Para onde podemos ir?" perguntou Esperança, observando os arredores com cautela. "A igreja", respondeu Nicolás sem hesitação. "Se há uma pessoa em Santa Florência em quem se pode confiar, é o padre Isidoro. Além disso, o direito de santuário ainda é respeitado mesmo por homens como os que nos perseguem. A igreja de Santa Florência era uma construção modesta, mas sólida, erguida em pedra local no centro do povoado. Sua torre sineira se destacava contra o céu noturno, e as janelas de vitral capturavam reflexos das estrelas como fragmentos de luz divina incrustados na arquitetura terrena. Padre Isidoro era um homem na casa dos 50 anos, de cabelos grisalhos e olhos que irradiavam a sabedoria serena de quem dedicara a vida ao serviço espiritual. Apesar da hora avançada, atendeu às batidas na porta da sacristia com presteza, como se estivesse aguardando sua chegada. "Dona Esperança", disse, abrindo a porta totalmente. "Padre Isidoro, entre, por favor, e tragam as crianças. Esta noite está fria demais para estarem ao relento." O interior da igreja exalava o aroma reconfortante de incenso e velas de cera, misturado ao cheiro de madeira polida e pedra antiga. Padre Isidoro os conduziu até a sacristia, onde uma lareira pequena proporcionava calor acolhedor. "Sei por que estão aqui", disse o pároco, servindo chá quente numa bandeja de estanho simples. "Dom Fernando me procurou várias vezes nos últimos meses de vida. Estava preocupado com descobertas que fizera e temia pela segurança da família." "O senhor sabia sobre as atividades dele para a coroa?" perguntou Esperança. "Sabia, sim. Fernando era um homem de fé profunda, mas também um patriota dedicado. Vinha aqui confessar os pesos que carregava, as responsabilidades que o mantinham acordado durante a madrugada." O padre fez uma pausa, olhando diretamente para a Esperança. "Ele me falou sobre as evidências que descobrira contra Sebastião. A confirmação caiu sobre o grupo como uma pedra em águas paradas. Esperança sentiu o mundo girando ligeiramente ao redor dela. Saber que o próprio padre conhecia a traição de seu irmão tornava a situação ainda mais real e dolorosa. "Há mais", continuou o padre Isidoro, a voz baixando para um tom confidencial. "Remedios não é apenas cúmplice passiva. Ela tem facilitado contatos entre Sebastião e os contrabandistas, usando suas conexões sociais em Puerto de Alborán para arranjar encontros discretos." Nicolás intercambiou olhares com Esperança. A trama era ainda mais extensa do que imaginavam. Não se tratava apenas de um irmão ganancioso, mas de uma conspiração familiar que colocava em risco a segurança de todo o reino. "Padre", disse Rosário de repente, sua voz infantil cortando a tensão da conversa adulta. "Por que as pessoas machucam suas próprias famílias?" A pergunta, feita com a inocência direta das crianças, silenciou os adultos por um momento. Padre Isidoro aproximou-se da menina, ajoelhando-se para ficar na altura de seus olhos. "Às vezes, minha filha, as pessoas se perdem. Esquecem que o amor da família é mais valioso que qualquer tesouro terreno. Mas há sempre esperança de que encontrem o caminho de volta." "Nosso tio Sebastião está perdido?" perguntou Pilar, abraçando-se à irmã. "Receio que sim", respondeu o padre gentilmente. "Mas sua mãe é corajosa o suficiente para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil." Padre Isidoro levantou-se e caminhou até uma gaveta trancada em sua escrivaninha. De lá, retirou um envelope lacrado com cera vermelha. "Dom Fernando me pediu para entregar isto, caso algo acontecesse a ele. Disse que contém informações que apenas um juiz real poderia usar adequadamente." O envelope era pesado, claramente contendo documentos substanciais. O lacre trazia o selo pessoal de Dom Fernando, garantindo que não havia sido violado. "É uma declaração completa de todas as evidências que coletou", explicou o padre, "incluindo datas, valores, nomes de contatos e métodos usados para passar informações aos inimigos do reino. Tudo documentado com a meticulosidade que caracterizava seu pai." Esperança segurou o envelope com mãos trêmulas. Era o peso da justiça em suas mãos, mas também a certeza de que, uma vez aberto aquele caminho, não haveria retorno possível à vida simples que conhecera. "Padre", disse ela finalmente, "o senhor conhece algum juiz real em quem possamos confiar?" "Conheço",
respondeu Padre Isidoro com um sorriso que misturava tristeza e esperança. E ele estará aqui amanhã pela manhã. Dom Cristóbal de Mendoza, primo de nosso amigo Nicolás, é juiz itinerante e estava programado para visitar nossa paróquia. Às vezes, a providência organiza os eventos melhor do que qualquer plano humano. E enquanto a noite avançava sobre Santa Florência del Valle, os sinos da igreja tocaram a hora, como se anunciassem que o tempo da verdade finalmente havia chegado. O julgamento dos segredos. A manhã trouxe consigo uma luz dourada que filtrava através dos vitrais da igreja de Santa Florência, criando padrões multicoloridos que dançavam sobre as pedras do altar. Esperança havia passado a noite em vigília, não por falta de cansaço, mas pela impossibilidade de aquietar a mente diante do que estava prestes a acontecer. Dom Cristóbal de Mendoza chegou com o sol nascente, cavalgando uma égua negra de porte nobre e acompanhado por 2 escrivães reais. Era um homem imponente, com a barba cuidadosamente aparada e olhos que irradiavam a autoridade serena de quem dedicara a vida ao serviço da justiça. A semelhança com Nicolás era evidente nos traços aristocráticos e na postura digna, embora Dom Cristóbal carregasse o peso adicional dos anos e da responsabilidade. Primo, disse Nicolás, abraçando-o calorosamente. Graças a Deus chegaste a tempo. Recebi tua mensagem durante a madrugada, respondeu Dom Cristóbal, o olhar examinando o grupo reunido na sacristia. Padre Isidoro me relatou brevemente a situação. Se as acusações procedem, estamos diante de um caso de traição ao reino. Esperança aproximou-se, segurando o envelope lacrado que Padre Isidoro lhe confiara. Excelência, estas são as evidências coletadas por meu pai durante meses de investigação. Tudo está documentado com datas, valores e métodos. Dom Cristóbal recebeu o envelope com a solenidade devida, examinando cuidadosamente o lacre antes de abri-lo. O silêncio que se seguiu era quase palpável enquanto ele lia os documentos, sua expressão tornando-se progressivamente mais grave. Isto é extraordinário, murmurou finalmente. Dom Fernando construiu um caso irrefutável. Há evidências suficientes, não apenas para condenar os traidores, mas para desmantelar toda a rede de espionagem. Os documentos revelavam que a conspiração era mais extensa do que qualquer um imaginara. Sebastião não apenas vendia informações militares, mas também facilitava o contrabando de armas e munições que chegavam a grupos rebeldes em reinos vizinhos. Remédios usava sua posição social para organizar encontros entre contrabandistas e oficiais corruptos, transformando festas elegantes em mercados de traição. Onde estão os acusados agora? Perguntou Dom Cristóbal. Sebastião deve estar em Puerto de Alborán, respondeu Esperança. Mas temo que já saiba que descobrimos a verdade. Os homens que enviou aqui ontem não conseguiram recuperar as evidências. Então devemos agir rapidamente, disse o juiz, dirigindo-se aos escrivães. Preparem os mandados de prisão. Quero Sebastião e Remédios Herrera detidos antes do meio-dia. Nicolás aproximou-se de Dom Cristóbal. Primo, há algo mais que deves saber. Estou foragido há 3 meses por tentar denunciar exatamente esse tipo de corrupção. Minha destituição pode ter sido parte desta mesma conspiração. Dom Cristóbal examinou o primo com atenção renovada. Tua denúncia foi contra o general Valseca, não foi? Exatamente. Suspeitava que ele estava protegendo contrabandistas em troca de pagamentos. Valseca aparece nestes documentos, disse o juiz, folheando os papéis de Dom Fernando. Era o oficial responsável por aprovar as rotas de patrulhamento que Sebastião vendia. Tua destituição não foi coincidência, primo. Foi para silenciar-te. A trama revelava-se ainda mais complexa. Nicolás havia sido removido de seu posto precisamente por estar próximo demais da verdade. Sua experiência como cartógrafo militar o tornara capaz de identificar padrões suspeitos nas rotas navais que outros não conseguiam perceber. Padre Isidoro, que havia acompanhado toda a conversa em silêncio respeitoso, aproximou-se de Esperança. Minha filha, compreende que, uma vez iniciado este processo, não há volta? Compreendo, padre, respondeu ela, a voz firme apesar da emoção. Meu pai dedicou os últimos anos de vida a proteger o reino. Não posso desonrar sua memória, permitindo que os traidores escapem. Rosário e Pilar observavam os adultos com a gravidade intuitiva das crianças diante de momentos históricos.
embora não compreendessem completamente a magnitude do que estava acontecendo, sentiam que o destino de sua família estava sendo decidido naquela manhã dourada de outono. Dom Cristóbal concluiu a leitura dos documentos e fez uma pausa solene antes de falar. Em nome de Sua Majestade o Rei e pela autoridade que me foi conferida, declaro abertas as investigações sobre traição ao reino nos casos de Sebastián Herrera e Remédios Herrera, que a justiça seja feita, mesmo que os céus caiam. E enquanto os escrivães partiam a galope para Puerto de Alborán com os mandados de prisão, Esperança compreendeu que havia atravessado uma fronteira invisível. Do outro lado, encontraria não apenas a justiça para seu pai, mas também uma nova compreensão de sua própria força e do poder que uma mulher possui quando decide lutar pela verdade, independente do preço que precise pagar. O preço da verdade. As semanas que se seguiram ao julgamento passaram como um redemoinho de eventos que transformaram não apenas a vida de Esperança, mas o próprio tecido social de Puerto de Alborán. A prisão de Sebastián Herrera causou escândalo na cidade, onde ele era conhecido como comerciante respeitado e homem de negócios próspero. Poucos imaginavam que sua riqueza vinha de fontes tão sombrias. Remédios, por sua vez, tentou fugir para um convento em cidade vizinha, mas foi detida antes de cruzar a fronteira do reino. Sua participação na conspiração chocou especialmente a alta sociedade, que a via como uma dama refinada e de modos impecáveis. A descoberta de que usava festas elegantes como cobertura para atividades traiçoeiras deixou muitas famílias aristocráticas questionando a confiança que depositavam em suas relações sociais. Durante o julgamento, Dom Cristóbal de Mendoza conduziu os procedimentos com a precisão de um relojoeiro e a integridade de um santo. As evidências coletadas por Dom Fernando foram apresentadas metodicamente, construindo um caso irrefutável que revelou a extensão completa da rede de espionagem. O general Valseca também foi preso, junto com outros 5 oficiais corruptos, desmontando uma conspiração que operava há mais de 2 anos. Sebastián, confrontado com as provas de sua traição, manteve uma dignidade fria até o final. Não negou os crimes, mas também não demonstrou arrependimento. Foi condenado à prisão perpétua nas masmorras reais, onde passaria o resto de seus dias refletindo sobre como a ganância transformara um homem respeitado num traidor do próprio reino. Remedios teve sorte ligeiramente melhor. Sua participação foi considerada secundária e sua confissão completa pesou favoravelmente em sua sentença. Foi condenada ao confisco de todos os bens e ao exílio interno, sendo enviada para trabalhar num convento em região montanhosa distante, onde passaria o resto da vida em penitência e serviço aos pobres. Para Esperança, a justiça trouxe tanto alívio quanto tristeza. Ver os irmãos pagarem por seus crimes era necessário, mas não deixava de ser doloroso. Durante noites solitárias na posada Luna Clara, ela se perguntava se poderia ter feito algo diferente, se haveria caminho que salvasse tanto a família quanto o reino. Foi Nicolás quem a ajudou a encontrar paz com suas decisões. Não escolheste este destino para teus irmãos, disse ele numa noite em que caminhavam pelos jardins da posada, agora florescendo sob seus cuidados. Eles escolheram seus próprios caminhos. Tu apenas tiveste coragem de impedir que machucassem outros inocentes. A reabilitação de Nicolás foi uma das consequências mais felizes do caso. Dom Cristóbal usou sua influência para que o primo fosse não apenas perdoado por sua suposta insubordinação, mas promovido a cartógrafo-chefe da região norte. Seu conhecimento e integridade seriam fundamentais para reconstruir a confiança nas defesas costeiras do reino. A igreja de Santa Florência del Valle tornou-se local de peregrinação menor para aqueles que buscavam justiça em suas próprias vidas. Padre Isidoro, humilde como sempre, acreditava tudo à providência, mas o povoado sabia que sua sabedoria e coragem haviam sido fundamentais para desmascarar a conspiração. Quanto à posada Luna Clara, ela gradualmente se transformou em algo único no reino. Esperança decidiu honrar a memória do pai criando uma academia de navegação, onde jovens talentosos poderiam aprender cartografia, astronomia e navegação. A torre de observação tornou-se sala de aula durante o dia e observatório público durante as noites claras.
Rosário mostrou aptidão natural para a astronomia, passando horas com os telescópios do avô, mapeando constelações e aprendendo a calcular posições celestiais. Pilar, por sua vez, demonstrava talento excepcional para a cartografia, criando mapas detalhados da região com precisão que impressionava até mesmo Nicolás. O casamento de Esperança e Nicolás foi celebrado numa cerimônia simples na igreja de Santa Florência, oficiada pelo padre Isidoro diante de todo o povoado. Era um dos primeiros dias de primavera, e os jardins ao redor da igreja explodiam em flores silvestres que perfumavam o ar com promessas de renovação e esperança. A festa que se seguiu foi modesta, mas calorosa, com música local e comida preparada pelas mulheres do povoado. Dona Esperança Morales, a vizinha que primeiro as recebera, chorou de alegria ao ver a família finalmente completa e feliz. E quando a noite caiu sobre a celebração, Esperança e Nicolás subiram à torre da posada, onde as estrelas brilhavam com intensidade especial, como se aprovassem a união daqueles que haviam dedicado suas vidas a proteger os segredos escritos na abóbada celeste. Os frutos do tempo. 10 anos haviam passado como páginas de um livro bem escrito, cada uma marcada por pequenas alegrias e conquistas que construíram uma vida rica em significado. A posada Luna Clara transformara-se completamente, de ruína abandonada em centro próspero de aprendizado que atraía estudantes de todo o reino e além. Era o outono de 1869, e Esperança, agora com 38 anos, observava da janela de seu escritório o movimento constante no pátio da academia. Jovens de diferentes origens sociais caminhavam entre as salas de aula, carregando instrumentos de navegação e mapas, seus rostos iluminados pela excitação da descoberta intelectual. A torre de observação havia sido expandida com uma cúpula giratória que permitia observações mais precisas, e o observatório público tornou-se famoso em toda a região. Nas noites de lua nova, famílias inteiras vinham de aldeias distantes para observar as estrelas através dos telescópios que Nicolás continuamente aprimorava. Rosário, agora com 18 anos, havia se tornado a astronomista mais jovem do reino a publicar artigos em jornais científicos da capital. Sua especialidade eram os cálculos de navegação celestial, e marinheiros experientes procuravam suas tabelas de coordenadas estelares antes de empreender viagens longas. Tinha herdado a precisão científica do avô e a intuição poética da mãe, combinação que a tornava excepcional em sua área. Pilar desenvolvera talento diferente, mas igualmente impressionante. Aos 18 anos, era considerada a melhor cartógrafa jovem do reino, capaz de criar mapas de precisão extraordinária, baseada apenas em observações visuais. Suas cartas náuticas eram disputadas por capitães mercantes e exploradores, e ela havia começado a trabalhar em projeto ambicioso, mapear toda a costa norte do reino com um detalhamento jamais tentado. Consuelo, a filha que Esperança tivera com Nicolás, acabara de completar 9 anos. Era uma criança vivaz e curiosa, que herdara os melhores traços dos pais, a determinação silenciosa da mãe e a precisão intelectual do pai. Passava horas na oficina de cartografia, absorvendo conhecimentos com a esponja natural da infância brilhante. Nicolás, aos 42 anos, havia se tornado figura respeitada, não apenas como cartógrafo-chefe da região norte, mas como educador inovador. Seus métodos de ensino atraíam educadores de outras regiões, e a Academia de Navegação da Posada Luna Clara tornou-se modelo para instituições similares que começavam a surgir em outros pontos do reino. A propriedade física também florescera. Os jardins que Esperança plantara com tanto cuidado haviam amadurecido em paraíso de cores e aromas. Roseiras antigas perfumavam os caminhos entre as salas de aula, enquanto hortas produtivas forneciam alimento fresco para estudantes e professores. A posada original fora restaurada com respeito por sua história, e agora hospedava visitantes ilustres que vinham estudar na academia. Padre Isidoro, embora envelhecido, continuava como pilar espiritual da comunidade. Sua sabedoria havia se aprofundado com os anos, e estudantes frequentemente o procuravam não apenas para a orientação religiosa, mas para os conselhos práticos de vida que somente um homem de sua experiência poderia oferecer. Dom Cristóbal de Mendoza visitava regularmente, trazendo notícias da capital e atualizações sobre desenvolvimentos legais que poderiam afetar a academia.
Havia se tornado não apenas aliado, mas amigo querido da família, e seu apoio político fora fundamental para estabelecer o status oficial da instituição. Quanto ao destino dos irmãos traidores, as notícias eram melancólicas, mas esperadas. Sebastião morrera na prisão 2 anos antes, vítima de febre que varreu as masmorras reais durante um inverno particularmente severo. Esperança sentiu tristeza genuína por sua morte, apesar de tudo. No fim, ele continuava sendo seu irmão, e ela lamentava que nunca tivesse encontrado redenção. Remédios ainda vivia no convento montanhoso, onde, segundo relatos, havia encontrado paz genuína no serviço aos necessitados. Cartas ocasionais chegavam através de Padre Isidoro, mostrando uma mulher transformada pelo arrependimento e pela disciplina da vida religiosa. Esperança mantinha a esperança de que, um dia, pudessem se reconciliar. Durante uma tarde particularmente dourada daquele outono, Esperança recebeu visita inesperada. Um oficial real chegou com carta lacrada do próprio rei, reconhecendo oficialmente os serviços de Dom Fernando Herrera e concedendo à família o título honorífico de Guardiões das Estrelas do Norte. A carta também anunciava que a Academia de Navegação da Pousada Luna Clara seria incorporada ao sistema educacional real, recebendo financiamento oficial e status de instituição de ensino superior. Era reconhecimento que validava anos de trabalho dedicado e garantia o futuro da academia para gerações vindouras. Naquela noite, a família reuniu-se na torre para a celebração íntima. Sob o mesmo céu estrelado que Dom Fernando observara durante anos, 5 gerações de conhecimento e dedicação convergiram num momento de gratidão perfeita. Vovô estaria orgulhoso, disse Rosário, ajustando um telescópio para observar a lua crescente. Ele está orgulhoso, corrigiu Esperança gentilmente. As estrelas que tanto amava continuam guiando nossa família, exatamente como sempre soube que fariam. E enquanto as luzes da academia brilhavam na paisagem noturna de Santa Florência del Valle, irradiando conhecimento e esperança para todos os que buscavam orientação, a Pousada Luna Clara permanecia como testemunho de que algumas heranças são mais preciosas que ouro. São legados de coragem, verdade e amor que iluminam o mundo muito depois que seus criadores partiram para as estrelas eternas. Cartas do convento. O inverno chegara com severidade incomum naquele ano de 1870, cobrindo Santa Florência del Valle com um manto de neve que transformava a paisagem numa aquarela em tons de branco e cinza. A Pousada Luna Clara, agora reconhecida oficialmente como Academia Real de Navegação, mantinha suas atividades, mesmo durante os meses mais frios, com lareiras acesas em todas as salas e estudantes determinados a aproveitar cada momento de aprendizado. Foi numa manhã particularmente gélida que Padre Isidoro chegou à academia, carregando uma carta que mudaria o rumo dos sentimentos de Esperança. O envelope, simples mas cuidadosamente endereçado, trazia o selo do convento de Santa Teresa da Montanha, onde Remédios passara os últimos anos em penitência. Chegou ontem pela diligência, explicou o padre, entregando a correspondência à Esperança. A Madre Superiora incluiu uma nota pessoal, dizendo que Remédios tem solicitado permissão para escrever há meses. Esperança segurou a carta com mãos que tremiam ligeiramente, não pelo frio, mas pela emoção de receber notícias da irmã após tantos anos de silêncio. A letra no envelope era diferente da que se lembrava, mais cuidadosa, como se cada palavra fosse escolhida com deliberação contemplativa. Nicolás, que trabalhava numa mesa próxima calibrando instrumentos de navegação, levantou os olhos com expressão compreensiva. "Queres que leia sozinha?" perguntou gentilmente. "Não", respondeu Esperança, rompendo o lacre. "Somos família. O que quer que contenha, enfrentaremos juntos." A carta estava escrita em papel simples, com tinta que mostrava sinais de ter sido preparada artesanalmente no próprio convento. A caligrafia revelava cuidado meticuloso, como se cada palavra tivesse sido meditada antes de ser transcrita. "Minha querida irmã Esperança, há tanto tempo que desejo escrever estas palavras, mas apenas agora encontrei coragem e humildade suficientes para fazê-lo. Os anos neste lugar sagrado transformaram minha alma de maneiras que jamais imaginei possíveis quando cheguei aqui, orgulhosa e ressentida pela minha condenação. Todos os dias acordo pensando nas escolhas que fiz,
nas pessoas que machuquei, na família que desonrei. O peso da vergonha é constante, mas aprendi que carregar esse peso com dignidade é parte da penitência que escolhi aceitar. Trabalho agora no hospital do convento, cuidando dos pobres e doentes que chegam até nós. Minhas mãos que um dia seguraram joias roubadas e cartas de traição, agora lavam feridas e oferecem conforto aos necessitados. É trabalho duro, mas encontro nele uma paz que jamais conheci durante meus anos de vaidade e ambição. Não escrevo pedindo perdão, pois sei que isso é algo que devo conquistar através de ações, não palavras. Escrevo porque soube, através de viajantes que param aqui, sobre o sucesso extraordinário da academia, sobre como transformaste a herança de nosso pai em algo que honra sua memória e serve ao reino que ele tanto amou. Soube também sobre teu casamento com Nicolás, sobre tuas filhas que se tornaram jovens brilhantes, sobre a pequena Consuelo que já mostra sinais de herdar a inteligência da família. Estas notícias encheram meu coração de alegria genuína, mesmo que misturada com tristeza por não poder compartilhar desses momentos. Há algo mais que devo contar-te. Sebastião, antes de morrer, enviou uma carta ao convento através de Padre Isidoro. Nela, confessava arrependimento genuíno por seus crimes e pedia que eu transmitisse a ti suas últimas palavras, que estava orgulhoso da coragem que demonstraste ao fazer o que era certo, mesmo quando isso significava enfrentar a própria família. Ele morreu em paz, Esperança. O padre que o assistiu em seus últimos momentos confirmou que fez confissão completa e aceitou sua punição como justa. Talvez isso traga algum conforto a teu coração, que sei ser generoso demais para guardar rancor eternamente. Não sei se um dia poderei deixar este lugar, nem se seria apropriado fazê-lo, mas gostaria, se me permitires, de manter correspondência. As cartas que chegam do mundo exterior são raras aqui, e saber de tua família seria bálsamo para uma alma que ainda busca redenção. Se julgares que não mereço esse privilégio, compreenderei. Mas se houver espaço em teu coração para perdoar uma irmã que errou gravemente, ficaria grata por qualquer notícia que quisesses compartilhar. A Madre Superiora me disse que o perdão divino é infinito, mas que o perdão humano deve ser conquistado dia após dia. Trabalho cada manhã para me tornar digna dele, com amor penitente e saudade eterna, tua irmã Remédios. Esperança terminou a leitura com lágrimas nos olhos. A carta revelava uma transformação que ela havia esperado, mas não se atrevera a imaginar tão completa. A mulher que escrevera aquelas palavras era muito diferente da irmã ambiciosa e calculista que conhecera. Nicolás aproximou-se, colocando uma mão gentil no ombro da esposa. É uma carta bonita, disse simplesmente. Mostra a alma que encontrou caminho de volta para a luz. Padre Isidoro, que havia permanecido em silêncio respeitoso durante a leitura, aproximou-se com expressão comovida. A Madre Superiora me contou sobre a transformação de Remédios. Ela se tornou uma das irmãs mais dedicadas do convento, especialmente no cuidado com crianças órfãs que chegam até lá. Esperança dobrou cuidadosamente a carta, sentindo que um peso que carregara durante anos começava finalmente a se aliviar. O perdão, descobria, não era evento único, mas processo gradual que exigia coragem, tanto de quem perdoa, quanto de quem busca a redenção. Vou responder, decidiu. Talvez não possamos recuperar o que perdemos, mas podemos construir algo novo sobre as ruínas do passado. E enquanto a neve continuava caindo lá fora, transformando o mundo numa página em branco, onde novas histórias poderiam ser escritas, Esperança começou a redigir uma resposta que seria o primeiro passo em direção à cura de feridas que havia julgado incuráveis. A visita inesperada. A primavera de 1871 chegou com força renovadora, derretendo as neves do inverno e cobrindo os jardins da academia com explosão de cores que parecia celebrar a vida em todas as suas formas. Esperança havia mantido correspondência regular com Remédios durante os meses passados, construindo lentamente uma ponte de compreensão sobre o abismo que as separara. As cartas revelavam uma mulher genuinamente transformada, que encontrara propósito na simplicidade da vida contemplativa e no serviço aos necessitados. Remédios escrevia sobre as crianças órfãs que cuidava, sobre as ervas medicinais que aprendera a cultivar, sobre as orações que oferecia diariamente, pela paz da família que perdera por sua própria ganância.
Foi numa manhã dourada de maio que a diligência parou diante da academia, trazendo passageiros inesperados. Esperança estava no jardim com Consuelo, ensinando à filha os nomes das plantas aromáticas, quando ouviu vozes conhecidas vindas da entrada principal. Madre Superiora Maria de Los Angeles, anunciou-se uma voz suave, mas autoritária. E esta é Irmã Remédios de la Penitência. Esperança sentiu o coração acelerar. Tinha reconhecido a segunda voz imediatamente, embora soasse diferente, mais serena, purificada pelos anos de reflexão e arrependimento. Caminhou lentamente até a entrada, Consuelo seguindo curiosa ao seu lado. A mulher que aguardava no pátio da academia pouco se parecia com a Remédios que Esperança se lembrava. Vestida no hábito simples das freiras do convento, tinha o rosto marcado pelo trabalho e pela penitência, mas seus olhos brilhavam com paz genuína, que jamais possuíra durante os anos de ambição mundana. Esperança, disse Remédios, a voz embargada de emoção. Minha querida irmã. Por um momento que pareceu eterno, as duas mulheres se observaram em silêncio, medindo as mudanças que os anos e as escolhas haviam trazido. Então, com gesto espontâneo que brotou do coração curado, Esperança abriu os braços. O abraço que se seguiu foi carregado de perdão, arrependimento, saudade e esperança. Anos de separação e mágoa se dissolveram naquele contato, substituídos pela compreensão de que família é laço que, embora possa ser machucado, jamais se rompe completamente quando há amor verdadeiro. Esta é Consuelo, disse Esperança, apresentando a filha que observava a cena com curiosidade inteligente. Consuelo, esta é tua tia Remédios, minha irmã. Remédios ajoelhou-se para ficar na altura da menina, estudando as feições que combinavam traços familiares com a inocência da infância protegida. És muito parecida com tua mãe na mesma idade, disse gentilmente. E suspeito que também herdaste sua coragem. A Madre Superiora, uma mulher idosa de olhos sábios e sorriso bondoso, explicou o propósito da visita. Irmã Remédios recebeu permissão especial para uma peregrinação de reconciliação. Será apenas uma semana, mas ela desejava muito conhecer o que sua família construiu aqui. Nicolás apareceu, vindo da oficina de cartografia, e cumprimentou as visitantes com cortesia respeitosa. Rosário e Pilar, agora jovens mulheres de 19 anos, chegaram logo em seguida, curiosas para conhecer a tia sobre quem tanto haviam ouvido, mas que jamais tinham encontrado. O que se seguiu foi uma semana de redescobertas e curas que nenhum membro da família jamais esqueceria. Remédios adaptou-se à rotina da academia com interesse genuíno, oferecendo-se para ajudar na cozinha, nos jardins e até mesmo assistindo às aulas de astronomia, com fascinação de quem descobria conhecimentos que sempre estiveram ao alcance, mas foram ignorados por futilidades. Sempre pensei que as estrelas fossem apenas decoração do céu, confessou ela uma noite, enquanto Rosário lhe mostrava constelações através do telescópio principal. Jamais imaginei que fossem mapas que guiam navegadores e revelam segredos do tempo. Rosário, que herdara a generosidade da mãe junto com a paixão científica, dedicou horas a ensinar à tia os fundamentos da astronomia. O vovô dizia que as estrelas guardam histórias de todas as famílias que já olharam para elas, explicou. Nossa família apenas aprendeu a ler essas histórias melhor que outras. Pilar mostrou a Remédios seus mapas mais recentes, explicando como cada linha representava descobertas feitas através de observação cuidadosa e cálculos precisos. Geografia é como autobiografia da Terra, disse com poesia herdada da mãe. Cada montanha, cada rio tem história para contar. A visitação de Remédios coincidiu com o 10º aniversário da fundação da academia, e Esperança decidiu que seria a ocasião perfeita para a celebração que honrasse tanto as conquistas do presente quanto a memória do passado. Uma festa foi organizada no jardim principal, com música, danças tradicionais e comida preparada por toda a comunidade. Durante a celebração, Padre Isidoro ergueu um brinde. A família Herrera, que transformou tragédia em triunfo, traição em redenção e segredos guardados em conhecimento compartilhado. Que as gerações futuras lembrem que até mesmo os erros mais graves podem ser transformados em bênçãos quando enfrentados com coragem e amor. Remedios, de pé ao lado de Esperança,
acrescentou suas próprias palavras. E que se lembrem também de que jamais é tarde para começar de novo, desde que o coração esteja disposto a mudar. Quando chegou a hora da partida, todas as lágrimas derramadas foram de gratidão, não de tristeza. Remédios voltaria ao convento, mas agora havia ponte construída que nem tempo nem distância poderiam destruir. Voltarei no próximo ano, prometeu ela, abraçando cada membro da família. Se Deus quiser e a Madre Superiora permitir. E enquanto a diligência se afastava pela estrada serpenteante, levando de volta às montanhas uma alma finalmente reconciliada consigo mesma e com a família, todos os que ficaram souberam que haviam testemunhado um dos milagres mais raros e preciosos, o nascimento do perdão verdadeiro do coração humano. A grande descoberta. O verão de 1872 trouxe à Academia descobertas que mudariam não apenas a compreensão da família sobre a herança de Dom Fernando, mas também a história marítima do reino. Tudo começou quando Consuelo, agora com 12 anos, e dotada da curiosidade científica característica da família, fez uma observação aparentemente trivial que se revelaria extraordinária. Mãe, disse ela numa tarde em que ajudava Esperança a catalogar antigos instrumentos astronômicos na torre, por que alguns mapas do vovô têm símbolos que não existem nos mapas do papai? A pergunta fez Esperança parar o que estava fazendo para examinar mais cuidadosamente as cartas náuticas deixadas por Dom Fernando. Realmente, havia marcações peculiares que ela havia atribuído a convenções cartográficas obsoletas, mas que agora percebia serem diferentes demais para serem simples questões de estilo. Nicolás foi chamado para examinar as descobertas, e sua experiência imediatamente identificou algo extraordinário. Os símbolos não eram convenções cartográficas, mas códigos de localização para algo que Dom Fernando havia mantido em segredo absoluto. Estas marcações correspondem a coordenadas precisas, explicou Nicolás, fazendo cálculos numa folha separada. Mas não são posições de faróis ou portos conhecidos. São localizações que teu pai registrou, mas não documentou oficialmente. A família passou dias decifrando o código, usando conhecimentos combinados de astronomia, cartografia e criptografia básica. Rosário contribuiu com cálculos celestiais, Pilar com análise geográfica e Consuelo com a perspectiva fresca de quem não estava limitada por conhecimentos prévios. A revelação, quando finalmente chegou, deixou todos atônitos. Dom Fernando não apenas observava movimentos navais suspeitos. Ele havia descoberto e mapeado uma rede completa de cavernas submersas e enseadas secretas que contrabandistas usavam para esconder mercadorias e ouro ao longo de toda a costa norte do reino. É um mapa do tesouro, disse Consuelo com excitação infantil, mas suas palavras continham mais verdade do que poesia. Os mapas revelavam pelo menos 15 localizações diferentes onde contrabandistas haviam escondido fortunas ao longo dos anos. Algumas dessas cavernas eram acessíveis apenas durante marés baixas específicas. Outras exigiam conhecimento preciso de correntes subaquáticas. Era a informação que valia literal fortuna, mas que Dom Fernando jamais usara para benefício pessoal. Ele estava mapeando a operação inteira, compreendeu Nicolás. Não apenas para identificar os traidores, mas para localizar todo o ouro roubado do reino. A descoberta apresentava dilema moral complexo. Legalmente, o tesouro escondido pelos contrabandistas pertencia à coroa, mas recuperá-lo exigiria expedições marítimas perigosas e recursos substanciais. Além disso, havia a questão de como usar as informações sem colocar a família em perigo. Foi Padre Isidoro quem sugeriu a solução mais sábia. Levai esta descoberta a Dom Cristóbal, aconselhou. Como juiz real, ele saberá como proceder de forma que beneficie o reino sem comprometer vossa segurança. Dom Cristóbal chegou a Santa Florência del Valle, acompanhado por uma comitiva que incluía especialistas navais e mergulhadores experientes. A magnitude da descoberta impressionou até mesmo o juiz experiente. Isto é mais do que mapa de tesouro, declarou após estudar cuidadosamente os documentos. É evidência de operação de contrabando que funcionou durante décadas. Com essas informações, podemos não apenas recuperar riquezas roubadas, mas identificar outros participantes da conspiração que ainda não foram descobertos. As expedições de recuperação começaram imediatamente,
com Nicolás servindo como consultor cartográfico e Rosário fornecendo cálculos astronômicos para a navegação precisa. Os resultados superaram todas as expectativas. Apenas nas 3 primeiras cavernas exploradas foram recuperadas mais de 50.000 coronas em ouro e prata, além de joias, obras de arte e documentos que revelavam nomes de colaboradores ainda não identificados. O reino declarou à família Herrera benfeitores da coroa, título que vinha acompanhado de recompensa substancial, 20% do valor de todo o tesouro recuperado. Era a fortuna que transformaria a academia numa das instituições educacionais mais ricas e bem equipadas do reino. Mas a descoberta mais preciosa não foi material. Entre os documentos encontrados numa das cavernas estava a carta escrita pelo próprio Dom Fernando, dirigida especificamente à Esperança e selada com instruções para ser aberta apenas se os mapas codificados fossem decifrados. Minha querida filha, dizia a carta, se estás lendo isto, significa que tiveste coragem não apenas de enfrentar as traições da família, mas também de continuar o trabalho que dediquei minha vida a realizar. O verdadeiro tesouro não é o ouro que encontrarás, mas o conhecimento de que usaste tua herança para servir algo maior que interesses pessoais. Que as estrelas sempre guiem teus passos, como guiaram os meus. Naquela noite, enquanto a família se reunia na torre para observar as constelações que tanto significavam para Dom Fernando, todos compreenderam que haviam descoberto mais do que tesouros escondidos. Haviam encontrado o verdadeiro significado da herança que receberam, não em ouro ou propriedades, mas na responsabilidade de usar seus dons para proteger e servir o bem comum. E quando as primeiras estrelas apareceram no céu do entardecer, brilhando com promessa de noites claras e navegação segura, era como se Dom Fernando estivesse ali com eles, aprovando silenciosamente a jornada que sua família havia completado. O legado das estrelas 15 anos haviam se passado desde que Esperança primeiro cruzara o limiar da pousada Luna Clara como proprietária relutante de uma herança misteriosa. Agora, em 1874, ela se encontrava no mesmo local onde tudo começara, a torre de observação, mas como uma mulher completamente transformada, cercada por uma família que havia crescido em sabedoria, prosperidade e, mais importante, em amor genuíno. A Academia Real de Navegação tornara-se modelo para instituições similares em todo o reino e além. Estudantes vinham de países distantes para aprender os métodos desenvolvidos pela família Herrera Mendoza. E a biblioteca da Academia possuía uma das coleções mais completas de literatura marítima e astronômica da região. Rosário, aos 24 anos, havia se casado com um jovem professor de matemática da capital, homem gentil que compartilhava sua paixão pela precisão científica. Juntos, estabeleceram um observatório na capital que funcionava como extensão urbana da Academia de Santa Florência. Seu primeiro filho, um menino que carregava o nome do bisavô Fernando, prometia herdar a tradição familiar de olhar para as estrelas com curiosidade e reverência. Pilar seguira caminho diferente, mas igualmente admirável. Especializara-se em cartografia exploratória, liderando expedições que mapearam regiões montanhosas até então desconhecidas do reino. Seus mapas eram obras de arte tanto quanto ferramentas científicas, combinando precisão técnica com sensibilidade estética que fazia cada carta parecer pintura cuidadosamente elaborada. Permanecera solteira por escolha, dedicando-se inteiramente ao trabalho que amava, mas encontrara família no grupo de jovens cartógrafos que treinava. Consuelo, agora com 15 anos, mostrava talentos que combinavam os melhores aspectos dos pais. Tinha a intuição astronômica da família materna e a precisão cartográfica paterna, mas desenvolvera a especialidade própria, navegação aérea. Estudava o voo dos pássaros, os padrões dos ventos, preparando-se para o futuro em que, acreditava firmemente, os seres humanos também voariam pelos céus. Nicolás continuara evoluindo como educador e administrador, mas seu maior orgulho era a família que ajudara a construir. Aos 49 anos, mantinha a energia e curiosidade de homem muito mais jovem, sempre disposto a explorar novos métodos de ensino ou testar instrumentos científicos aprimorados. A correspondência com remédios continuara regular através dos anos,
e suas visitas anuais tornaram-se tradição querida por toda a família. A transformação da ex-irmã ambiciosa numa mulher de fé genuína e serviço desinteressado permanecia como testemunho de que nenhuma alma está além da redenção quando há vontade verdadeira de mudar. Durante uma dessas visitas, Remedios trouxe notícia que tocou profundamente o coração de Esperança. O convento de Santa Teresa decidira estabelecer escola para crianças órfãs e solicitara que a academia fornecesse material didático e orientação pedagógica. Era pedido que simbolizava como até mesmo as tragédias do passado podiam se transformar em bênçãos para gerações futuras. Foi numa noite particularmente clara de outono que toda a família se reuniu na torre para a celebração especial. A academia completava 15 anos de funcionamento e o reino havia anunciado a criação do Prêmio Dom Fernando Herrera, honraria anual para cientistas que contribuíssem significativamente para a segurança e prosperidade marítimas. Esperança observou seu mundo com gratidão profunda. Da janela da torre, podia ver as luzes da vila de Santa Florência del Valle, onde famílias viviam em paz protegidas pelo trabalho que ela e os seus realizavam. Podia ver o mar distante, onde navios navegavam seguros guiados por cartas criadas na academia. Podia ver as estrelas eternas que haviam testemunhado toda a jornada da família, desde os dias sombrios da traição até este momento de realização completa. Em que pensas? Perguntou Nicolás, aproximando-se da esposa, com um sorriso que mantinha toda a ternura dos primeiros dias do casamento. Penso em como as estrelas realmente guiam quem sabe olhar para o céu, respondeu Esperança, ecoando as palavras do medalhão que descobrira tantos anos antes. Papai deixou para nós mais do que propriedade ou tesouros. Deixou um propósito, uma razão para existir que vai além de nossas vidas individuais. Consuelo juntou-se aos pais na observação noturna, seguida por Rosário, que visitava com o bebê, e Pilar, entre duas expedições. Remedios, durante sua visita anual, completava o círculo familiar ao lado de Padre Isidoro, que havia se tornado avô adotivo de toda a família. Contai-nos novamente a história do medalhão, pediu Consuelo, embora conhecesse cada detalhe de cor. Esperança sorriu, compreendendo que algumas histórias precisam ser contadas repetidamente, não para informar, mas para lembrar. Contou sobre a descoberta do medalhão, sobre os primeiros dias na posada abandonada, sobre os instrumentos misteriosos e os segredos que gradualmente se revelaram. Mas quando chegou ao final da narrativa, acrescentou reflexão que amadurecera através dos anos. O verdadeiro segredo que vosso avô nos deixou não estava nos mapas ou nos telescópios, estava na compreensão de que cada pessoa tem responsabilidade de usar seus dons para algo maior que si mesma. As estrelas nos guiam, mas nós escolhemos para onde queremos ir. Quando a noite avançou e a família se preparou para se recolher, Esperança permaneceu alguns momentos sozinha na torre. Segurou o medalhão de prata que ainda carregava sempre consigo, sentindo o peso familiar do metal contra os dedos. Obrigada, papai, sussurrou para as estrelas, por me ensinar que a maior herança não é o que recebemos, mas o que conseguimos dar. Uma brisa suave moveu as cortinas da torre, carregando consigo o aroma de rosas do jardim e o som distante de música vinda da vila. Era como se o próprio universo estivesse sussurrando aprovação para a vida bem vivida e amor bem compartilhado. E quando Esperança finalmente se dirigiu para casa, onde a aguardavam braços amorosos e sonhos tranquilos, as estrelas continuaram brilhando sobre a posada luna clara, eternas guardiãs de uma família que aprendera que o verdadeiro tesouro da vida não está escondido em cavernas secretas, mas brilha abertamente nos corações que escolhem amar, servir e proteger o mundo ao seu redor. Fim da narrativa.